brasileiro, que a sociedade brasileira tem que discutir e não falar assim, é proibido, então a polícia vai lá e atropela todo mundo. Aí a gente ainda fica, a polícia fica com a responsabilidade de um bilão da sociedade. Isso é interessante que tu tá falando, porque me mostra, assim, você é delegado, você tá falando, inclusive, que o cara que tá sendo preso lá... Não sou delegado, a gente é truta de quartel, nós já temos uma amizade aqui já. Mas tu... Eu sou malvadinho igual você, o Monark é um cara, você é uma pessoa boa, nós somos pessoas más, que tentam manipular as pessoas. Tá. Vamos lá. Mas, pô, tu tava falando que o traficante mesmo, na real, não é esse moleque que vai pro cárcere lá. Não, então, esse é o otário. Esse é o otário. Loki. Isso é interessante. É quem vai pagar a conta. O morto-vivo. Isso é interessante porque, vamos lá, se a gente legaliza a maconha, a gente pode até dar uma diminuída nessa parada aí, mas a verdade é que o impacto seria mínimo, né? Eu também acho. Você legaliza uma coisa, você não vai acabar com o Você tráfico. tá vendo como tá legal o nosso debate? Então, tá entendendo quando a gente tá chegando em conclusões? Então não adianta... Pra mim, eu acho que tinha que legalizar todas as drogas. Eu realmente acho. Monarca, eu posso corrigir o que você tá falando com todo respeito? Claro. Não era legalizar todas as drogas, é descriminalizar qualquer consumo. Pode ser, com certeza. Então você descriminaliza qualquer consumo. Então quem é doente não é criminoso. E você legaliza para a venda aquilo que é aceito socialmente, em tese a cannabis. Mas assim, a criminalização do doente que é o pesado. Sim. É descriminalizar o viciado em qualquer coisa. Porque... E se ele for viciado em álcool? O viciado em álcool, viciado em álcool, é alcoólatra. É alcoólatra, mas não é cheirador. Ele só atropela 8 pessoas no ponto de ônibus de madrugada com o carro bêbado, mas ele não cheira. Entendeu? Não, e a gente já proibiu, né, o álcool, e a gente sabe que você fez a mesma coisa com o consumidor de maconha lá nos Estados Unidos. Aí você criou os traficantes de álcool, o Al Capone. Perfeito. Ih, garotão. Você criou... É isso, né? Querendo ou não... Por isso que eu acho que tem que liberar, porque os seres humanos, eles não vão deixar de usar droga. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o consumo de droga não tem que ser apenado. E pra ficar claro, vamos aproveitar e falar um pouco de direito penal. Pô, a gente é brincadeira. Você é usuário tal, controlado na saúde pública. E se você hoje faz, de brincadeira eu vou usar na frente da Cunha. Cara, eu ia ficar muito triste. Então, mas qual que é a minha obrigação da lei? A minha obrigação é dar voz de prisão. Pra galera entender, pra ficar claro. Você está preso em nome da lei. Beleza. Só que, quando tiver o processo criminal, pelo porte do entorpecente, o artigo 28 da Lei 11.343, ele não tem mais pena privativa de liberdade. Receptação tem uma pena de cadeia, que a pena vai ser trocada por cesta básica. Vai ser trocada. No artigo do porte, não tem mais, de tanto a tantos anos. A primeira pena é uma bronca, admoestação verbal. Já levei essa, inclusive. A segunda pena é prestação de serviço. Entendi. Então você, por portar maconha, por portar droga para consumo próprio, você nunca mais no Brasil vai ir para a cadeia. Não tem cadeia. Eu não tenho como te prender. Eu ia pegar você, sair daqui, entrar na delegacia, registrar um termo circunstanciado, você assinar e você ir embora e tomar uma bronca do juiz, ponto. Por quê? Em momento algum mais eu tenho na legislação brasileira a pena privativa, a cadeia para o usuário. Só que, velho, eu acho que o grande ferida é que aquele cara que tá na ripa e que em vez de ir no 28 pula por 33, porque ele tá vendendo ali aquela quantidadezinha, tá com aquelas paranga, ele também é uma espécie de saúde pública, usuário doente que tá sendo usado pelo cara que quer lucro acima de tudo, entendeu? Então esse cara que tá fudendo a cadeia. O que tá enchendo o sistema prisional, o que tá saturando o sistema prisional é esse drogado. E esse drogado, esses 40% que entram lá, os cabeça fraca, o craque sai. Eles voltam a pensar depois de um tempo, eles voltam a se levantar, eles vão indo. E às vezes ele acaba aprendendo outro crime. Ele acaba, ao invés de ser ressocializado, porque a gente tem um problema muito grande com a ressocialização no Brasil, que não acontece. A gente tem um dos maiores índices de reincidência do mundo. O cara não vai pra cadeia, fica com medo e nunca mais pratica. Ele vai pra cadeia, vê que é de leve e faz de novo. Porque ele fica sempre na conta do risco. Então, assim, um dos maiores soluções em termos de política criminal, na minha opinião, era dar uma mexida nesse binômio aí. O verdadeiro traficante, a gente... Ir atrás dele? O verdadeiro. E não encher a cadeia. Dá a pena alternativa. Pega esse cara, esse usuário que tá na ripa, pega esse cara que foi pego lá,
Bota ele pra trabalhar no asilo. Bota ele. Porra. E você entendeu? Não enfia ele com o preso malandro. Enfia ele pra uma prestação de serviço comunitário. Manda ele pra fazendinha, cara. Manda o cara pra lavar, passar, esticar a cama dele. Dá um salário pra ele. Isso. Ele é saúde pública. Você tá entendendo? E aí, mas nesse caso aí, hoje, 2021, não adianta a gente conscientizar o polícia. A gente tem que mudar como a regra do jogo, né? Tem. Só que assim, hoje em dia a gente tem um negócio chamado rede social e internet, que eu acho assim, se no Brasil, qual a dificuldade hoje em dia de uma democracia direta? Qual a dificuldade de você colocar um projeto de lei e as pessoas que quiserem parar, olharem, entrarem e votarem? Qual a dificuldade que a gente tem com o mundo digital de fazer um plebiscito, de realmente ouvir a opinião direta do povo? Entendeu? Então o que falta é vontade política de mexer nessas coisas que não dão voto e geram preconceito. Eu vim aqui discutir com vocês cannabis, eu tô me expondo de uma forma absurda para ser chamado de maconheiro, porque eu sou conivente, porque não sei o que lá. Só que assim, esses ataques que eu vou sofrer, eles são infinitamente menores a prestação de serviço que a gente está fazendo aqui, de botar a molecada que são os fãs de vocês, do Igão, do Mítico, vocês têm uma massa de molecada de 10 anos a 25, que é o futuro do país. E eu não quero que eles saiam daqui pensando que tem que legalizar ou que não tem. Eu só quero que eles aprendam a pensar. Pensar. Só pensa, desgraçado. Pensa e forma uma opinião e fundamenta. Tem opinião? Tem. Qual que é o fundamento? Da Cunha tem opinião? Tenho. Sou contra no Brasil e... Eu sou contra no Brasil, de qualquer forma, e sou contra em qualquer lugar do mundo com menos de 25 anos. Se o lugar do mundo for muito primeiro mundo, for muito ok e tal, e for ser só uma recreação acima de 25, tem como fazer. Eu tenho uma posição. Meu embasamento é legal, científico, técnico, de experiência. Só que as pessoas não querem fugir dos assuntos. Vai ficar com o corote lá. Atenção, você larga essa porra desse corote na narguilha. Vai trabalhar, velho. Vai trabalhar, cara. Porra, cara, vai pensar na vida, vai caminhar no parque, filosofar, pensar sozinho, ler um Fazer livro algo de aí. útil pra nós, né, mano? Tá entendendo? Então assim, ó, porra, primeira coisa pra gente pontuar legal. Cara, a gente tem que rever o 33. E essas pessoas foram presas com menos de 200 gramas. Então você é tido como um traficante, você não tinha nem 200 gramas. Porra, um cara que usa bastante 200 gramas é o consumo dele de 2 meses ali que ele guardou. De prensado, sim. 2, 3 meses que Sim, ele guardou. sim, fácil. Ixi, tem uma época que eu fumava prensado, eu fumava uns 400 gramas de prensado. Tá corroído, sério, mano. É horrível, prensado é horrível. Eu Não. parei justamente por causa disso, inclusive. Tava fazendo mal pra minha saúde, tá ligado? Tem muita química ali, né? Não só muita química, mas você tá fumando um monte de parada que não é maconha, tá ligado? Tá fumando um monte de árvore, um monte de inseto, um monte de terra. Posso dar uma sugestão pra você com todo respeito? Claro. Você é um puta de um formador de opinião. As pessoas assim te seguem. É um assunto delicado que eu vou falar com vocês com o maior respeito que eu tô falando. Mas assim, a questão às vezes, eu sei de algumas entrevistas que você tá aqui, tá na sua casa, à vontade, você usa e tal. Se a pessoa não se incomoda e não tem um policial, ninguém tem obrigação de nada. Respeito, entendo, sou um cara democratizado e cabeça aberta, o ponto de não ser hipócrita. Mas assim, o maior medo que eu ia te falar isso, assim, fiquei com muito medo de falar isso. Eu penso um pouco... Você é um cara cabeça feita, um cara forte, um cara independente intelectualmente. Não, você é um cara bem formado intelectualmente. Mas os cabeça fraca. Você tem, assim, eu acho que você tinha que dar um toque e falar assim, galera, isso aqui é meu, individual, já tem idade pra isso, eu já tô lá em cima e tal. Porque senão o cara fala, eu quero ser monarque. Só que é uma anta desse aí da corote e ele já não vai chegar em lugar nenhum. Ele não vai ver que você primeiro venceu, primeiro terminou, foi pra... Não, eu só fui fumar aos 24 anos só. Isso. Eu ia te pedir essa mensagem. Sim. Assim, se não, mas mesmo... claro, eu falo, a maconha ela é uma droga, entendeu? Ela é uma parada que tem consequências no seu organismo se você consome ela. E já tem vários estudos que comprovam que antes dos 25 anos, se você usa maconha, ele tem um poder desacelerante na formação do seu cérebro muito forte. Caráter, e é na fase de formação de caráter e personalidade. Sim, na fase onde que o menino tem que ser mais ativo. E a maconha te deixa um pouco lombrado mesmo, te deixa... Depende, tem a índica e tem a sativa, né? A sativa te deixa um pouquinho mais alerta, que é a que eu gosto de usar. Mas mesmo ela te deixa... Pô, você fica lento, você esquece das coisas. Sua memória com o tempo, ela vai deteriorando mesmo, tá ligado? Você antes tinha uma agilidade... Eu tinha uma agilidade mental, hoje eu não tenho essa agilidade mental, entendeu? É uma coisa que acontece mesmo com A verdade é que a gente é uma propaganda anti-canábica. Tipo, ninguém quer ser o monarca. Então, é isso aí. Mas assim, é verdade, né? Ninguém quer ser o malucão. Todo mundo me chama de burro, de lerdo. Nem um pouco. Burro sou eu.
Não, mas tipo, a minha. Eu não fico. Eu tento, pelo menos, não glamorizar esse negócio da maconha, entendeu? Eu uso ele ao vivo porque eu acho que tem que. Eu acho que é importante as pessoas verem o que é um usuário de maconha que não é aquele cara. Preciso de um isqueiro. Aquele cara fudidão, tá ligado? Não é aquele cara com mente fraca. Eu acho legal mostrar pra galera que é possível você consumir maconha e não acabar com a tua vida, tá ligado? É, mas o consumidor de maconha bem sucedido no Brasil, ele não quer mostrar isso porque ele vai ser vítima do preconceito social. Exatamente. Então o consumidor bem sucedido que usa título recreativo no lugar do álcool, ele não quer aparecer. Pô, ficou chique, hein? Pô, deve estar uma delícia sair pra aqui. Caralho, cara. Geladinho.